Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de novembro de 2025. Putin sob tensão. Talvez seja coisa pior que tensão, eu não sei, mas a economia de guerra russa quebrou. Quero convidar vocês que não são inscritos, que estão assistindo o vídeo, inscrevam-se no canal. Aqui vocês veem a verdade. Sempre conto com vocês. E também peço a todos que estão assistindo o vídeo, deem um like e peço que compartilhem com suas redes sociais, que é muito importante, mais pessoas terão acesso à verdade, terão a oportunidade de se inscrever no canal também. Conto com vocês e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Por que a economia quebrou? Está em processo, mas já denota sinais muito claros de quebra, de falência. São diversos exemplos dessa economia de guerra, mas vou falar mais da principal, que é a maior fábrica de tanques de guerra da Rússia. Ela implodiu. Divisões inteiras são fechadas. Ela implodiu não por causa de um ataque maciço de mísseis ucranianos, maciço de drones ucranianos, não. Ela implodiu por motivos que nós vamos ver agora, porque o maior produtor de tanques da Rússia iniciou demissões em massa. Uma reviravolta impressionante para uma nação que afirma estar construindo, e afirmava já depois que começaram as sanções. Ela estava construindo uma economia de guerra capaz de superar a Ucrânia e o Ocidente, com números fantasmagóricos, mentirosos, falsos, dizendo que estava com crescimento igual ao Ocidente, competindo no desenvolvimento do seu produto interno bruto, igual aos países desenvolvidos, né? E isso, eu sempre digo, a mentira não prospera. Um dia a mentira aparece. E essa economia de guerra, de fato, já está fracassando há um tempo e agora, de fato, parece que está empinando para o fundo. A medida sinaliza uma profunda tensão no coração da indústria de defesa russa. Ele levanta dúvidas sobre por quanto tempo ela poderá sustentar a produção em larga escala. O principal fabricante de tanques da Rússia chama-se Ural Vagon Zavod. São 3 palavras. Eles vão estar no resumo, tá? Isso que eu estou falando aqui eu vou colocar lá. Anunciou a demissão de 10% de sua força de trabalho e o congelamento de novas contratações, com algumas divisões internas perdendo até metade dos seus funcionários. Os cortes, no entanto, eles vão muito além de uma simples reestruturação administrativa, não é isso, né? Fontes internas citam uma combinação de fatores críticos: sanções que bloqueiam a importação de sistemas óticos e de controle de tiro ocidentais. Então nada disso era russo, tudo vinha de fora. A tecnologia russa, porque os russos têm, os russos sabem, não tem, né? E quando eles estavam fazendo projetos em conjunto com a Europa e os Estados Unidos, daí eles tinham. Agora não tem, e acho que não terão mais. O esgotamento dos estoques de peças de reposição atrasa, agora ver, os estoques de reposição, eles têm, mas eles conseguem alguma coisa menor, muito caro, por contrabando. A gente já viu isso em outros vídeos. Mas se veja uma coisa: atrasos nos pagamentos estatais de contratos em andamento, ou seja, eles já tinham alguns atrasados e os em andamento que têm que ser pagos, e inclusive de produtos que já foram entregues, não estão sendo pagos. Ou seja, o ditador da Rússia não está cumprindo porque não tem dinheiro. O dinheiro acabou. A empresa já está com atrasos nas entregas de tanque T-90M e T-72B3, com atividade nas oficinas reduzidas em quase 33% em comparação com o inverno passado. É uma reação em cadeia. Sem componentes estrangeiros, as atualizações param. Sem atualizações, os contratos diminuem. E sem novos contratos, divisões inteiras começam a fechar, como é o caso dessa indústria. Mas o que acontece? Isso é em cadeia para outras indústrias russas que prestam serviços para ela poder fazer essa linha de montagem de tanques também. Ou seja, é um monte de gente desempregada.
e uma produção bem menor. As consequências vão muito além de uma única fábrica, né? É aí que eu quero chegar, já que Ural Wagons Zavod constrói e repara também a maioria dos... Ela não só constrói, não só fabrica, mas a maioria, ela também ela repara, ela faz o conserto da maioria dos principais tanques de guerra da Rússia, incluindo os séries TM-90 e o T-72, que representam quase 80% da frota blindada russa, que no caso representavam, né? Porque muitos foram destruídos e estão lá, a carcaça deles no teatro de operações da Ucrânia. Mesmo uma modesta redução de 10% no quadro de funcionários pode significar aproximadamente 30 tanques, talvez um pouco mais, a menos reparados. Estamos falando só em conserto, por mês. O suficiente para reduzir a disponibilidade na linha de frente em centenas ao longo de um único ano. A Rússia, no entanto, já vem perdendo veículos blindados há mais tempo do que consegue repô-los. O que está mudando agora é que ela perde completamente a capacidade de reconstruir reservas para ataques em massa. As demissões também destacam um problema central na economia de guerra do ditador, já que Moscou tem um déficit de quase de 5 bilhões de trabalhadores em setores-chave, segundo estimativas oficiais, e as fábricas de defesa estão entre as mais afetadas. Soldadores, mecânicos e engenheiros qualificados foram convocados compulsoriamente para o serviço militar, nesse caso, ou fugiram para o exterior, enquanto os que permaneceram estão envelhecendo e sobrecarregados, com as Rússias sem mão de obra suficiente para suprir a crescente demanda. Regiões industriais inteiras de Nizhny Tagil e Ufa oferecem bônus salariais de 40% a 60% e ainda assim não conseguem preencher as vagas. O fato de a Ural Wagons Zavod também estar cortando os empregos em vez de mantê-los mostra que o problema não é de mão de obra, né? Isso tem que ficar claro, mas de recursos, de grana. Esse é o grande problema. Um grande sinal de alerta, pois indica que o sistema produtivo russo está ficando sem dinheiro e sem metal. Sem metal ele está ficando também porque o maior produtor de aço, que eles usam aço para isso, para fazer esses tanques de guerra, era a Ucrânia, inclusive já na época da União Soviética. Como Donetsk, que era o maior produtor de aço, está sendo bombardeado de ambos os lados, é muito difícil de tirar esse metal, de produzir esse metal e mandar para a Rússia. Antes da guerra, até quando eles não tinham, antes de 2014, né? A Ucrânia produzia e vendia para a Rússia. Tinha uma relação comercial boa. Aí o ditador da Rússia resolveu pegar a Crimeia, ficar dona do porto de Sevastopol e dona do aço. Só que agora nem o aço da Ucrânia vai mais para eles. E esse impacto contínuo de sanções, o custo de peças de reposições e componentes estrangeiros disparou, porque é tudo no mercado negro, no contrabando, e forçou muitas fábricas a paralisar linhas de produção que não podiam mais manter em funcionamento. Porque o cara no exterior, para vender, como ele corre risco, a sanção, ele pode ir preso, pode ser processado, ele pega um preço muito alto, 10 vezes maior do que estaria fazendo numa exportação normal. Então, é um sistema que encarece muito. Em muitos casos, as demissões são uma forma disfarçada de paralisação, uma maneira de congelar silenciosamente as atividades sem admitir falência, porque falência poderia pegar mal. O mesmo padrão está surgindo em outros lugares, em outras indústrias, como em Tula, Briansk, por exemplo, onde fábricas de armas leves e componentes interromperam a produção vários dias por semana, devido à falta de peças e contratos não pagos. Contratos não pagos. Vejam bem, o ditador da Rússia não está honrando os seus compromissos. Trabalhadores em Izvetsk relatam atrasos salariais. Já os trabalhadores não estão recebendo há 2 meses que eles não têm dinheiro para ir no supermercado fazer compra. Fábricas de munições dos Urais, que operavam em turno de 24 horas, estão reduzindo o turno para 2 horas, né? Até reduzindo o número de dias. Ao mesmo, o setor aeroespacial é muito priorizado em termos de financiamento, está adiando as entregas de motores para drones e mísseis de cruzeiro, devido à escassez de ligas metálicas. A outrora superaquecida economia de guerra, superaquecida, né? Só nas palavras do ditador, está visivelmente esfriando, ou já esfriou há muito tempo, está congelando.
principalmente que está chegando o inverno, mostrando o que acontece quando a ambição política supera a capacidade industrial, quando a ambição criminosa supera a capacidade do ditador, quando a ambição de ataque, de roubar territórios alheios supera, isso mostra de que supera a capacidade. A Rússia não tem capacidade de manter isso, é a desaceleração, e um setor se propaga para outros, já que menos aço significa menos cascos de tanques, menos motores, né, que também significam linhas de montagem paralisadas e os insumos que vão para esses motores de outras fábricas. E menos sistemas ópticos significam tanques que saem incompletos da fábrica. Tanques que tinham uma função importante com eletrônica, estão saindo da fábrica, os atuais, sem eletrônica, né? Manuais, como ainda do tempo da Segunda Guerra. A indústria de defesa da Rússia é interconectada, portanto, uma falha em qualquer fábrica importante se propaga por toda a cadeia de suprimentos. Mas não é só a defesa da Rússia que é interconectada. No mundo inteiro, as indústrias, de uma maneira geral, elas são interconectadas, porque não existe uma indústria que produza tudo. No geral, as demissões na Ural Vagon Zavod não são apenas uma nota de rodapé econômica, são um sinal de que a máquina de guerra industrial da Rússia está chegando no seu limite. Então, o que começou com um boom de mobilização, estamos fazendo tudo, podemos tudo, acabou. As demissões na Ural Vagon estão trazendo esse sério problema e uma sinalização da economia russa. O Kremlin, o ditador da Rússia, pode ordenar novas ofensivas, mas não pode decretar novas fábricas, pode mobilizar mais gente, treinar mal e mandar para morrer na linha de frente. Mas ele não pode ressuscitar uma força de trabalho que não existe mais. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Tenho certeza que vocês gostaram. Notícia quente do que está acontecendo na Rússia. E eu acho que a Rússia vai ser derrotada aí, na economia. Já disse em outras vezes. Isso é importante. Ela vai paralisar, não vai ter mais como se mexer. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade. Eu conto com vocês.